Boa noite a todos. Comumente a gente traz o Prezi para apresentar, porque a gente vê uma ferramenta mais didática. Os integrantes do nosso grupo são André Santana de Jesus, Eric Vinícius Barros Guedes, Fernanda do Nascimento Santana, Suzane Mateus da Silva Passos. Então, foi proposto para a gente um relatório, avaliação de um relatório da CGU, elaborado pela CGU, referente à avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar de uma cidade do Piauí, e esteve diretamente relacionado à Secretaria Municipal de Educação, dentro de um período de 2017 a 2018 e período de janeiro a junho de 2019. A visão geral da auditoria. A gente percebeu que a CGU, ela teve, à época, elaborando o terceiro ciclo de Programa Nacional de Fiscalização em entes federados, que é comum a prática da controladoria elaborar esses ciclos no programa de fiscalização. E o município de Fronteiras, no Piauí, foi selecionado por meio de sorteio eletrônico. As auditorias, elas podem acontecer, comumente acontecem por meio de sorteios, né, da CGU, e também, às vezes, por denúncias, diretamente lá da ouvidoria, né, eles recebem, ou dos órgãos, demais órgãos de controle, como o Ministério Público, às vezes, solicitam também. Então, esta auditoria, ela ocorreu para verificar a gestão do município de Fronteiras sobre a utilização dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao município e sobre a sua operacionalização, referente ao PNAE, que é conhecido como Programa da Merenda Escolar, mas é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Boa noite a todos. Então, essa foi uma auditoria de conformidade, onde os auditores, eles verificam se um dado objeto está conforme a legislação vigente. Ela é relacionada com a legalidade, que é o seu foco principal, pois avalia se as atividades, transações financeiras e informações, aquelas que são relevantes, cumprem as normas que regem a unidade auditada. O relatório de auditoria, ele pode ser apresentado de forma longa ou curta, e as conclusões, elas podem ser expressas de várias formas, como, por exemplo, uma declaração escrita, simples e clara, de opinião de conformidade, ou com a resposta mais bem elaborada das questões específicas de auditoria, que é o caso. Tudo isso que eu falei consta na ISAI 400, que fala sobre os princípios fundamentais de auditoria de conformidade. Lá fica demonstrado também que esse tipo de auditoria, ele pode estar combinado com outros tipos, como a auditoria operacional e a de demonstrações financeiras. Boa noite. Sobre o objeto da auditoria, conforme determinação da NBASP, no item 26 e SAI 100, né, que é os princípios fundamentais da auditoria do setor público, ela traz, né, e refere-se o objeto à informação, condição ou atividade que é mensurada ou avaliada de acordo com certos critérios. A depender do objetivo da auditoria, pode ainda possuir diferentes características. Nesse âmbito, situação que foi nos passada nesse relatório, ela traz, né, o principal objeto é a execução dos recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também foram verificados através das prestações de contas do PNAE, enviadas dos anos 2017, 18 e 19. Os objetos de auditoria, eles são amplos e devem atender 3 requisitos, né, que é identificável, avaliável e evidenciável. Nesse caso, identificável deve ser possível de auditoria, no caso, a alimentação escolar, por exemplo, o cardápio. Nessa situação, o avaliável é a disciplina, né, a legislação que segue, nesse caso, a Lei 11.947 de 2009. E evidenciável deve ter a capacidade investigativa.
Boa noite. Como objetivo da auditoria, né, ele tem em avaliar o cumprimento das metas que estão previstas no plano plurianual, como também referente à execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Vale ressaltar que a escolha desse programa, ele se dá por um processo de hierarquização, onde todos os programas que estão constantes na LOA, né, ele é utilizado com esse critério de relevância através da materialidade e da criticidade. Importante também destacar que cada uma das medidas ela é acompanhada e monitorada pela Secretaria Federal de Controle Interno até a certificação da sua efetiva implementação. Então, como bem explicado pelo professor, o escopo é a abrangência da auditoria. E também, como já falado por Fernanda, essa auditoria refere-se à fiscalização da gestão dos recursos do PENAI transferidos ao município de Fronteiras, no Piauí, no período de 2017, 2018 e de janeiro a junho de 2019. No total, foram fiscalizados mais de R$500 mil. Questões de auditoria. 5 questões foram cuidadosamente levantadas para averiguação. E estas questões, elas foram elaboradas a partir justamente da resolução do PENAI, que remeteu a 5 importantes observações. Primeiro, a entidade executora observa a legislação em vigor no processo de aquisição do PENAI. Para essa análise, os auditores, eles fizeram uma verificação na documentação de licitação, verificaram se estava em conformidade o que determina a própria resolução do PENAI sobre como deve ser o processo licitatório, se os 30% da chamada pública foi cumprido em conformidade, porque deste programa tem que ser destinado 30% para a agricultura familiar. Foi verificado também se o processo licitatório estava em conformidade com o cardápio elaborado pela nutricionista, porque a nutricionista ela também faz parte do planejamento, na verdade, a peça prioritária para o planejamento dos itens a serem licitados. Para responder esta questão, os auditores fizeram este tipo de trabalho em loco, né? Segunda questão, o armazenamento e a distribuição dos gêneros alimentícios estão ocorrendo de maneira a garantir refeições de qualidade aos alunos. Neste ponto, nesta questão, durante a auditoria na cidade de Fronteira, eles verificaram as condições de armazenamento do almoxarifado, condições de armazenamento na escola, distribuição dos gêneros alimentícios, os controles de almoxarifados, controles na escola de armazenamento das entradas e saídas dos gêneros, as condições sanitárias da escola do almoxarifado, cumprimento do cardápio pela unidade de ensino, se eles estavam fixados corretamente nas unidades na cozinha, estavam sendo cumpridos para garantir a qualidade a qualidade das refeições dos alunos. Então, são situações que a gente percebeu no decorrer do relatório, que para este apontamento, os auditores tiveram que, na prática, verificarem e comprovarem e buscarem evidências sobre esse cumprimento, que também consta, obviamente, na resolução do programa. Um outro exemplo, né, é se os alimentos estão sendo preparados de maneira satisfatória. Então, para isso, o auditor verificou se a comunidade escolar, que são os pais de alunos, os professores, os diretores, apontaram alguma falta da oferta da alimentação no período da inspeção. Se a quantidade, né, de alimentos servidas por refeição, elas foram suficientes para todos os alunos, se a alimentação foi preparada de forma adequada, se a cozinha estava limpa, se as merendeiras estavam usando luvas ou toucas, né, que são os equipamentos de proteção individual, se as refeições foram preparadas de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista. Então, tudo isso foi muito importante para poder responder essa questão. Outro quesito levantado, outra questão de auditoria levantada,
é o seguinte: o profissional de nutrição está atuando de maneira satisfatória no exercício de atividade no âmbito do PNAE. Geralmente, o que acontece é o seguinte: em visita das equipes junto à equipe de nutricionistas na Secretaria de Educação, são solicitados dados importantes para inspeção, como cardápios, atas de reuniões, capacitações de merendeiras, caso tudo isso tenha ocorrido, que é o que tem que ser feito para poder estar dentro da normalidade. Também são feitos testes de aceitabilidade antes da elaboração do cardápio. Na visita das escolas, também são entrevistados os diretores e merendeiras para análise de satisfação junto aos profissionais de nutrição e verificando os dados junto ao conselho também, né, sobre as nutricionistas, principalmente se estão com os dados atualizados. É importante destacar que os parâmetros numéricos utilizados pela unidade executora devem atender o que determina a resolução do CFN, né, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, e os cardápios devem ter seu planejamento antes do início do exercício financeiro e, consequentemente, devem ser apresentados ao CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Outro ponto também levantado, né, referente à questão de auditoria, é referente ao controle social, se ele está ocorrendo de maneira efetiva. Então, para que esse monitoramento ele seja eficaz, é necessário solicitar as atas de reunião do Conselho, né, como também solicitar a ata da última diretoria, verificando se foram realizadas as reuniões de forma periódica, bem como também se está sendo cumprido o regimento interno. Né? Além desses pontos, é necessário também verificar se os dados eles estão atualizados no sistema do CACES, realizar reuniões também com os conselheiros para monitorar como eles vão desenvolver os seus trabalhos e também solicitar à Secretaria Municipal de Educação informações e também, se possíveis, comprovações a respeito de capacitação dos conselheiros para que eles possam também estar acompanhando esse processo. Durante os trabalhos dos auditores, eles perceberam que ocorriam algumas inconsistências nas informações com que eles estavam verificando em loco ou nos papéis de avaliação. Por exemplo, o primeiro foi a falta de comprovação da utilização na alimentação escolar de 588 quilos de frangos congelados, no valor de 3.306 e de 229 quilos e 900 gramas, né, de linguiça calabresa, no valor de R$ 2.944,24, totalizando R$ 6.250,84 sem comprovação. Eles perceberam o seguinte, que nas entradas de almoxarifado e nas saídas, estava tendo um saldo desses dois itens, não há importância de 6.250,84 nesse período. E aí o auditor fez o questionamento ao município, que alegou que tinham algumas festividades nas escolas e que poderiam estar, estas saídas provavelmente não foram lançadas por causa destas atividades extra-classe. No entanto, os auditores não aceitaram as alegações apresentadas pelo município e recomendou que o FNDE, durante a avaliação da prestação de contas, fizesse essa análise e este acompanhamento. O segundo achado foi a falta de evidência de material da utilização de alimento escolar de 281 quilos de frutas. Eu não vou ler todo, não, vou fazer um resumo por causa do tempo. Eles disseram o seguinte, que constavam nas notas fiscais compras de frutas, no entanto, não haviam previsões de frutas no cardápio e nem nas guias de saída para as unidades de ensino destas frutas. Houve esta inconsistência que também não pôde ser comprovada quando o município respondeu. Então, o relatório ele é elaborado, ele ouve o município, e aí inicialmente se elabora um preliminar, né? Depois que o município responde aos questionamentos, aqueles que eles aceitam, eles retiram do relatório, e aqueles que eles veem que realmente não houve como justificar, eles deixam. E estas duas situações, esses dois achados,
permaneceram para maiores esclarecimentos futuros. Então, com aquela questão 3, né, sobre os cardápios, teve também um achado, que foram os cardápios inadequados, sem o fornecimento de frutas e com utilização de embutidos enlatados, em substituição a carnes frescas ou congeladas. Em análise a esses cardápios, né, que é a evidência principal, foi verificada essa situação, onde as frutas nem mesmo são consumidas em sucos e vitaminas. Em especial na zona rural, as carnes foram substituídas por sardinhas em lata, linguiça, charque. Todos esses alimentos não precisam de refrigeração, justamente porque não haviam os equipamentos, como vai ser falado em outro item. Dessa forma, ficou constatado que os cardápios são inadequados, porque contrariaram o critério da resolução número 26 de 2013 do FNDE, que dispõe sobre o atendimento à alimentação escolar do PENAE. Em seu artigo 2º, ela deixa claro que a alimentação deve ser saudável, com uso variável, respeitando a cultura local, visando a melhoria do rendimento escolar. Uma outra observação interessante dessa resolução é que fica clara a restrição desses tipos de alimentos enlatados, no artigo 23. Então, entendemos que o critério utilizado foi a resolução do FNDE e a evidência, os próprios cardápios. Em manifestação, a unidade auditada, ela informou que por várias vezes tentou introduzir frutas, fizeram projetos e tudo mais, mas as crianças, elas às vezes chegavam sem nenhuma refeição. Então, elas preferiam realmente carboidratos, proteínas, desperdiçando sempre as frutas. Mas, apesar de toda essa explicação, a irregularidade permaneceu, porque as tentativas foram consideradas ineficazes. Sobre os principais achados, o item 4 e 5, ele é bastante parecido, né? No item 4, ele traz a falta de freezer e geladeira nas unidades escolares da zona rural, limitando o consumo e prejudicando a conservação de certos alimentos. Já no item 5, ele traz a utilização de equipamentos e utensílios emprestados em unidades escolares em razão da sua insuficiência dos mesmos. O que acontece é o seguinte, que na análise foi verificado, né, durante a expensão, que o município não possuía equipamentos necessários para armazenamento dos alimentos na zona rural. E o próprio conselho já tinha alertado, né, que não existe interrupção de energia, ou seja, não é problema ter, né. O município, por sua vez, ele respondeu, tanto no item 4 como no item 5, ele respondeu informando da dificuldade financeira que o município passa por parcelamentos, inclusive levantou esses parcelamentos e enviou na resposta esses parcelamentos de débitos, citou ainda o fechamento de determinada empresa que garantia um retorno financeiro para o município em determinado momento, quando a empresa fechou, consequentemente as receitas caíram, citou também os limites constitucionais a serem aplicados em educação e saúde. Tudo isso não foi aceito, certo? Foi rejeitado, por quê? Porque existe o critério, né? Existe a legislação do PENAE, que nesse caso, esse critério não foi estabelecido. E foi evidenciado nesses dois itens a falta de equipamentos. Referente ao item 6, né, verifica-se que houve a inexistência de refeitório, como também a instalação, né, falta de instalação adequada, né, para fornecimento de merenda escolar nas unidades escolares. Esses alunos, eles fazem, né, as suas refeições em locais inadequados, inclusive sentados no piso do pátio da escola. Então, no relatório, né, o município alegou dificuldade financeira, principalmente por conta de um fechamento de uma fábrica de cimento, onde houve a queda da receita no município. Essas justificativas, elas não foram aceitas pela equipe da editoria, tendo em vista que os alimentos fornecidos, eles precisam estar na forma apontada pela legislação, e também a falta de recurso, ela não vai justificar esse fornecimento inadequado, né, que pode ocasionar algum dano a essa população que vai estar recebendo esse alimento. E o último achado foi referente ao número de nutricionistas contratados, que ele está abaixo dos parâmetros legais previstos pelo Conselho Federal de Nutrição. Então, não houve justificativa referente ao município frente a isso, tá? Isso
né, acontece em alguns municípios, porém, para esse quesito é necessário realizar toda uma análise do número de profissionais cadastrados, bem como também o número de cargos existentes, seja no município, tá? E se o quantitativo desse número de nutricionistas ele não está comprometendo, né, o percentual nutricional daquele município. Tá? Então, é preciso avaliar todo esse quesito. Referente aos benefícios da auditoria, a auditoria ela melhora a organização administrativa, como também incrementa a confiança dos cidadãos, tanto na instituição pública, tá? Fornecendo subsídios para a atuação das autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Essa auditoria ela tomou como base o relatório exposto, onde essa fiscalização ela ocorreu mediante a Lei de Acesso de Informação. A mesma, ela beneficia a transparência pública, onde ela obriga todos os órgãos e entidades do poder público da União, nos estados do Distrito Federal e nos municípios, a dar publicidade tanto do seu orçamento, tanto também dos recursos recebidos para a destinação. Vale ressaltar que do ano de 2020 para cá ocorreram alguns avanços no aprimoramento dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos da autarquia, onde essa auditoria, né, ela pode ser realizada através do sistema EALD, onde tudo que for, né, realizado no município vai estar constando nesse sistema. E concluindo a auditoria, os auditores, ele diz que o município de Fronteira não vem executando em conformidade, total conformidade, às exigências estabelecidas no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, diante desta análise de conformidade, eles apontam aqueles achados, eles ratificam que há necessidade do ente público de buscar sanar aquelas dificuldades, por mais que sejam operacionais, e algumas, aquela financeira, né, das inconsistências do frango, da calabresa, enfim, e ele solicita recomenda que estes apontamentos, estes achados sejam regularizados e despacham o relatório para os órgãos competentes, né, que é o FNDE e demais entidades de acompanhamento desses programas, né, também para o município. Então, foi a apresentação do nosso grupo, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que tenha chegado ao objetivo do professor e que a gente fique à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigada e boa noite.